começar agora, né, o segundo bloco aí do nosso workshop. Esse bloco sobre os requisitos técnicos das fontes renováveis conectadas através de inversores de frequência, necessários para sua conexão, visando mitigar o impacto da qualidade de energia e no desenvolvimento dinâmico transitório da rede. E a primeira apresentação será a visão do ONS sobre esse tema, quer dizer, quais são os requisitos do procedimento de rede, controles e modelos para estudo. Será apresentado pelo Dilton Serra Seca Vasconcelos Filho, que é graduado em Engenharia Elétrica pela UFPE, trabalha no ONS desde 2019 na Gerência de Engenharia Norte e Nordeste do ONS, na realização de estudos pré-operacionais de regime permanente, transitórios, eletromecânicos e eletromagnéticos. Adicionalmente, realiza análise de conformidade para os projetos básicos empreendimentos de transmissão. Atualmente, sua principal atividade é relacionada aos modelos matemáticos para estudos elétricos de usinas eólicas e fotovoltaicas. Então, Dilton, por favor. Boa tarde. Primeiramente, agradecer a oportunidade de a gente estar aqui, aproveitando para compartilhar um pouquinho da visão da gente aqui do ONS sobre os novos requisitos que a gente tem no procedimento de rede, notadamente no submódulo 210, e um pouquinho sobre os modelos matemáticos para estudos elétricos, né? Deixa eu me achar aqui. Tá? Ok. A agenda aqui, para a gente saber o que a gente vai conversar hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre a evolução da capacidade instalada e dos requisitos que a gente tem no procedimento de rede ao longo dos anos. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre as principais alterações nos requisitos mínimos do submódulo 210. E, por último, um pouquinho sobre os modelos de simulação para estudos elétricos, que eu acho que depois do dia 15/8 foi um tema que sim, cresceu, teve uma abrangência muito grande no setor, é um tema de bastante discussão depois disso. Eita, lado errado. Bom, aqui a gente tem a evolução. Tá, achei-me. Primeiro requisito de submódulo foi no 3.6, em setembro de 2007, né? Logo aqui a gente praticamente não tinha eólica instalada, né? Foi a primeira versão do atual submódulo 210 a apresentar requisito para eólica. Depois a gente teve uma atualização desse submódulo em 2015, onde a gente, na verdade, não foi uma atualização do submódulo, né? Foi o primeiro leilão de reserva de energia de 2015, né? E aqui a gente já teve a inclusão de requisitos para a eólica. Esses requisitos eles foram incluídos depois na revisão do antigo submódulo 3.6 em 2017. Né? Aqui a gente repara que eu tenho em torno de 6 GB instalado e, de fato, a evolução mesmo do procedimento de rede veio acontecer aqui em 2016. Né? E as principais alterações foi referente à necessidade de um controle centralizado, a injeção de corrente reativa sob defeito, a inclusão do recurso de inércia sintética e a inclusão também de um item de requisitos para usinas fotovoltaicas. Né? Então, a gente teve, em 2015, a primeira versão que tratava de requisitos de procedimento de rede para eólica e fotovoltaica. Né? Quando a gente vem na próxima etapa, estou errando aqui, a gente tem a próxima alteração em requisitos de eólica e fotovoltaica, no final de 2022, incluindo a possibilidade de usinas associadas. Né? Em seguida, a gente fez, no final do ano passado, já tinha sido aprovado mesmo, não tem relação com o evento de agosto, né? A gente já tinha aprovado esse item, estava para ter alteração, e a gente teve essa alteração aqui. Né? E as principais mudanças são controle dinâmico de tensão, que é uma diferença do que a gente tinha antes, a gente vai ver um pouquinho mais na frente,
a adição de requisitos sobre a regulação primária de frequência e alguns ajustes na dinâmica do famoso modo falta, né? Aqui a gente já entra em outro tema. A gente teve uma visão histórica de como foi essas mudanças ao longo do tempo. E agora a gente vai entrar especificamente o que teve de alteração nesse novo submódulo, né? Aqui, só para a gente contextualizar, esse é um sistema típico de eólica e fotovoltaica, né? A gente tem um controle centralizado, que é basicamente o maestro de todos os aerogeradores e inversores, né? Diferente talvez, da maioria das usinas, onde eu tenho poucas unidades geradoras, para eólica e fotovoltaica a gente tem uma quantidade imensa. O próprio PH, o Paulo e o Luiz comentaram mais cedo, a gente tem uma distribuição muito grande de aerogeradores e de inversores. Então, há uma necessidade de um controle que coordene isso daí, né? Esse é o controle centralizado, né? E a gente tem outras questões de controle que ficam relacionadas no aerogerador e inversor, né? O que a gente vê de principal característica no controle centralizado? Eles são respostas mais lentas, são respostas na ordem de segundo. Ele visa coordenar a operação de todos eles juntos, né? E quando a gente olha uma particularidade entre as eólicas e fotovoltaicas, é que na eólica, o fabricante do PPC é normalmente o mesmo do aerogerador, né? Então, o fabricante, a Gamesa, a Nordex, que estão por aqui, quando entregam o aerogerador, ele entrega também a solução do PPC. Para a fotovoltaica, a gente já viu uma diferença nesse sentido. Para a fotovoltaica, normalmente, o fabricante do PPC é diferente do fabricante do inversor. Muitas vezes são até contratos separados. O empreendedor compra o PPC e compra o inversor e depois faz a integração entre eles. Para o aerogerador, a gente tem outras lógicas mais específicas, por exemplo, o modo falta, que já são respostas bem mais rápidas, né? Eles já rodam em níveis de milissegundos, são respostas que o inversor toma sozinho, ou tanto o aerogerador como o inversor toma sozinho, e não dependem do PPC para tomar essas decisões. Normalmente, eles até ignoram os comandos do PPC nessas situações, né? E aqui é uma resposta individual, né? Não há coordenação do PPC nessa resposta. Então, vamos lá. O controle centralizado, aqui a gente coloca uma ideia, a gente tem uma fonte eólica, com um controle centralizado referente a essa eólica. A gente tem uma UFV com um controle centralizado, e a gente colocou aqui, como exemplo, na mesma barra, uma usina hidráulica também. Então, um dos grandes desafios associados às usinas híbridas está relacionado à quantidade de fontes que tem que ser controladas e como elas vão se comportar entre si. A gente tem várias características distintas de uma hidráulica, de uma fotovoltaica e de uma eólica, requisitos distintos, e eles têm que estar todos juntos. Então, isso é um dos desafios grandes que a gente vê na integração de usinas associadas, né? A gente tem várias configurações. A configuração que o empreendedor propõe para o seu parque, ela é livre. Então, ele tem que, de alguma forma, fazer que isso funcione. Isso é uma complexidade. A gente começa a ter várias camadas de controle, aí várias estratégias de como ser feito isso. Tanto que o procedimento de rede não padroniza como isso é feito. Isso é uma questão que fica a cargo do empreendedor. A gente define, de modo geral, como ele tem que se comportar no ponto de conexão, né? Aqui a gente tem outra questão. A gente tem vários fornecedores envolvidos. A gente já viu aqui esses vários pontos. E a gente entra em outros pontos que às vezes a gente não percebe. Mas a medição ela é muito relevante. O tempo de comunicação que eu vou colocar na minha rede. Então, tudo isso passa a impactar drasticamente como esse maestro, que é o controle centralizado, vai impactar em todo mundo, vai conseguir coordenar todas as ações distribuídas para todas essas fontes, né? E, novamente, a gente precisa que o requisito seja atendido no ponto de conexão. Só que, para isso, todas essas ações têm que ser feitas, tem que ter sido especificado corretamente. Às vezes eu tenho um PPC rápido, um inversor rápido, uma rede de comunicação rápida, mas a medição é lenta. Então, eu não consigo atender o procedimento de rede, eu fico amarrado em várias questões por causa disso. Então, é muito importante como a sinergia entre todas essas etapas de um empreendimento, né? Aqui a gente chega no controle de tensão centralizado, né? Que é
O controle de tensão é uma das alterações, talvez uma das mais impactantes que a gente teve no novo procedimento de rede, né? O antigo procedimento de rede, ele definia um controle de tensão, mas ele não era explícito sobre a característica de tempo de resposta. Tempo de reação e de resposta, melhor dizendo, né? Ele dava para o empreendimento que ele tinha que atender controle de tensão. Se ele ia gastar 1 segundo, 10, 1 minuto, não era um requisito. Hoje, nessa mudança daqui, o ONS passou a definir a necessidade de requisitos, né? A gente colocou parâmetros como tempo de reação, tempo de subida e o tempo de estabilização, né? Para o tempo de reação, que é o tempo entre a ocorrência de um evento e a resposta da variável controlada, a gente tentou ilustrar aqui, ocorreu o evento e a minha resposta controlada começa a iniciar, minha variável controlada, normalmente para o controle de tensão, é a tensão ou a própria potência reativa. A gente colocou um valor em torno de inferior a 200 milissegundos, né? Cabe destacar que todos esses valores são de acordo com o que a gente vê para a prática internacional, com o que os fabricantes normalmente dispõem. Então, não é um valor que a gente não foi arbitrado, foi um valor baseado que a gente tem de especificação. A gente tem também um tempo de resposta de 10 segundos, tempo máximo de 10 segundos, né? Novamente, também é um valor que foi visto com base nos equipamentos mais novos, com base nas especificações técnicas da maioria dos fabricantes e com base nas novas normas internacionais, né? E o tempo de resposta, ele é basicamente o tempo que a gente gasta até atingir 90% do valor final do meu set point. Então, se eu der um set point de 5% de tensão, ele até chegar perto desse 90% desses 5%, ele vai ter, no máximo, 10 segundos, né? E o tempo de estabilização, que fica normalmente em torno de 20 segundos, e é ficar 95% desse tempo, desse valor final da resposta, né? Então, isso aqui é um dos requisitos. A gente viu no evento do dia 15/8, falta controle de tensão. Então, é um requisito que vem para somar muito nesse sentido, principalmente para eventos de magnitudes não tão severas no sistema. A gente vai conversar um pouquinho mais na frente sobre isso. Outra alteração foi a regulação primária de frequência, né? A gente tinha um requisito antes para aerogeradores, que era um controle de sobrefrequência. Em caso da frequência aumentar acima de uma determinada banda morta, o aerogerador ele era responsável por reduzir a sua potência ativa seguindo uma curva, né? Nesse caso agora, a gente pegou o requisito que já tinha, estendeu para a fotovoltaica e incluiu também uma redução de potência, um aumento de potência ativa em caso de subfrequência, né? Isso a gente visa tornar o requisito mais próximo da UHE e da UTE, que já dispõe desse requisito hoje, né? O que é importante observar? Para a subfrequência, a gente não pede uma reserva prévia, tá? Não é o objetivo que eu verta, de certa forma, a vento, eu opere com folga para fazer essa resposta. A ideia da gente é usar esse recurso quando ele está disponível. E quando que ele está disponível? Numa situação que eu tenho curtailment, onde eu tenho constraint off, ou em outras situações que o sistema está operando aquém da capacidade que ele poderia, pela disponibilidade de vento ou de irradiação solar que ele teria. Esse requisito ele é alinhado com vários outros grid codes e também com as normas, e, de modo geral, não é um requisito difícil de ser atendido. É simplesmente implementação a mais, sem grandes complexidades, né? Cabe destacar, esse requisito ele é uma regulação primária de frequência. Ele não se mistura com a inércia sintética que a gente já tinha, que é outro requisito que está presente desde da versão antiga do procedimento de rede, que ainda era o 3.6, né? O requisito de inércia sintética ele permanece inalterado e eles têm frequências, ranges, espectros de atuação distintos. A inércia sintética, a principal função é controle de taxa de variação de frequência. Aqui é, de forma simplificada, o controle do valor mínimo de frequência. Aqui a gente definiu também tempos de reação, tempos de resposta e tempos de estabilização. A gente antes não tinha nenhum desses requisitos. A gente tinha o requisito de redução de potência, mas sem definir necessariamente nenhum tempo para que isso fosse feito. Agora a gente passou a definir isso também.
Aqui é o famoso modo falta, né? É a injeção de corrente reativa sob defeito. Não teve nenhuma alteração estrutural nele. O que a gente mudou foi, de alguma forma, antes, esse procedimento de rede tinha um K aqui, tinha um valor bem definido para V1 e V2. Da forma que estava escrito antes, ele automaticamente definia essa inclinação dessas curvas. Então, foi uma coisa que a gente alterou, da outra vez realmente ficou errado. Não era a intenção da gente. E se você lê o texto, é possível identificar que desde a versão anterior a gente já esperava que isso fosse um parâmetro ajustável. Agora a gente deixou isso bem claro. Outra questão que a gente colocou, que também não estava presente, é a questão da priorização, como ele se comportar sobre a potência ativa nessa situação. A ideia da gente é que a potência ativa só seja reduzida quanto estritamente necessário. A gente via, em alguns casos, redução de potência ativa, entrei em falta ou zero potência ativa. Apesar de ser uma estratégia de controle, sim, para o sistema interligado nacional, isso não é benéfico de modo geral. Sabe? Então, a gente colocou bem claro esse texto aqui. A redução de potência ativa só é permitida se eu bater num limite de corrente do meu equipamento. Olha, se eu não tenho mais como colocar corrente, o reativo é prioridade, então você pode baixar a potência ativa. Mas se eu tenho capacidade de injetar reativo, não tem por que eu tirar a potência ativa, não tem ganho para o desempenho do sistema retirar essa potência ativa via de regra. O que a gente vê de dificuldade nesse modo? A gente tem um compromisso entre o quão agressivo ele é e o quão seguro isso é. Esse requisito, de alguma forma, se eu vario 10% de tensão abaixo do ponto 85, se eu tenho um K de 10, eu retiro necessariamente toda a minha potência ativa. Por quê? Porque eu peço um PU de corrente reativa, basicamente. Então, se eu sou muito agressivo, legal, eu resolvo meu problema de tensão, mas eu crio outro problema porque eu tirei toda a potência ativa. Então, existe um compromisso bastante difícil de equacionar, que é ajustar a agressividade do meu controle e a segurança do sistema. Então, é um ajuste bem fino que tem que ser feito todas as vezes que a gente necessita fazer uma otimização dessa grandeza. Os pontos de conexão do sistema são muito diferentes, então isso impacta claramente. Eu tenho potências onde tenho potências de curto-circuito muito alta, outros casos onde a potência de curto-circuito já é mais baixa. Assim, às vezes eu tenho muitas outras fontes interagindo ali também, tudo isso impacta. Às vezes, configurações de máquinas que variam muito durante o tempo. Então, assim, tudo isso tem que ser levado em conta. E, por último, a interação do controle centralizado com essa funcionalidade. No caso da eólica, a gente viu, o PPC e o aerogerador normalmente é do mesmo fabricante. No caso da fotovoltaica, são fabricantes distintos. Então, muitas vezes, essa preocupação com essa estratégia específica não é vista para o fotovoltaico. Hoje, eu acho que a maioria já está vindo, já está começando a atualizar esse tipo de questão. Aqui é uma questão mais de observabilidade, né? Foi uma das providências do RAP, e a gente destaca aqui essas alterações no submódulo. Aqui a inclusão do RDP, né? O Paulo até comentou, é um requisito novo que a gente colocou para melhorar a observabilidade da rede. E o outro é a PMU, né? A PMU a gente vê cada vez mais a evolução dela e a importância que ela dá a todos os operadores no mundo para enxergar a rede, enxergar o desempenho da rede, enxergar como o sistema se comporta. Durante a análise do evento de agosto, um dos pontos difíceis é isso. É como eu vou enxergar a rede. Pô, eu preciso enxergar se determinado parque se comportou adequadamente. Só que eu não tenho como enxergar isso. A gente fica muito refém de, poxa, eu tive um RDP que conseguiu pegar. Porque nem sempre também houve trip. Porque a gente teve um fundamento de tensão, a frequência não foi tão grande nos momentos iniciais, então, assim, não tinha por que um RDP convencional partir. Então, muitas vezes eu não consigo nem observar o que aconteceu, porque não teve nada para disparar. Então, a gente pediu PMU e RDP para conseguir dar essa observabilidade ao sistema. A gente passou pelos requisitos, passou por um histórico, viu os requisitos. Agora, a gente precisa avaliar como isso se traduz no sistema. E a forma que a gente tem de fazer isso é pelos modelos de simulação, né? Então, a gente vai falar um pouquinho agora dos modelos elétricos que a gente usa para fazer as simulações no sistema e como que isso é impactado, né? A gente tem, naturalmente, por uma questão energética,
as eólicas e fotovoltaicas convergem para o ponto onde eu tenho o melhor vento, onde eu tenho o melhor sol. Isso cria, naturalmente, pontos do sistema onde fica concentrados de IBR. Por exemplo, aqui a gente tem um exemplo na Bahia, a gente tem pelo menos 4 pontos com uma concentração bastante elevada de eólica e fotovoltaica, que são fontes conectadas por inversores, né? Aqui a gente tem outro exemplo no Piauí, a subestação de São João do Piauí e Curral Novo do Piauí. Mais ou menos eu tenho 2 GB de geração instalado aqui, talvez 1,5 GB aqui, nessas outras da Bahia também. Então é uma concentração muito grande de fontes que dependem de inversor em pontos específicos do sistema, que muitas vezes foram pontos criados para atender essa demanda de eólica e fotovoltaica. Não eram pontos onde a gente tem carga elevada ou coisas nesse sentido. Então, é realmente um sistema que foi criado para permitir essa escoação. Isso faz com que a gente tenha algumas dificuldades, como a gente vai ver mais para frente. Aqui a gente fala um pouquinho do contexto, do conceito de potência de uma rede, né? A gente sempre fala potência de curto-circuito. Potência de curto-circuito é um termo bom, só que para essas fontes, potência de curto-circuito diretamente não quer dizer muita coisa. Potência de curto-circuito para essas fontes é um conceito relativo. A força, o quão forte uma rede depende de quanta geração eu quero colocar nela. Então, a gente tem, no mesmo ponto, eu tenho uma potência de curto-circuito alta, digamos, 1 gigawatt de potência de curto-circuito. Se eu vou colocar um parque de 100 mega, eu tenho 100 para 10. Desculpa, eu tenho 1.000 para 100. Isso me dá uma razão de 10. Se eu vou colocar 1.000, eu já tenho 1.000 para 1.000. Então, é um conceito completamente relativo, como a gente vai ver isso, né? Isso, a gente traduz, a forma mais simples da gente traduzir isso, é a razão de curto-circuito, né? O famoso SCR. É a potência de curto-circuito por fontes que não é as eólicas ou as fotovoltaicas que eu estou analisando. Então, basicamente, são fontes síncronas, compensador síncrono, máquinas síncronas de modo geral. E aqui a minha geração a ser implantada. Então, a partir do momento eu tenho uma rede, ela vai evoluindo, a potência de curto-circuito cresce. Aumentar uma rede com linha de transmissão não aumenta tanto o nível de curto-circuito como fontes síncronas. Isso é um conceito importante. E a minha geração vai aumentando de forma bastante grande. Então, o que a gente tem é uma tendência, ao longo do tempo, da redução desse SCR, né, pelo aumento da potência instalada. Quanto menor esse SCR, que é esse ponto aqui, mais a dependência dessa região e mais a influência que essa fonte consegue fazer na região onde ela está conectada. Para os inversores, isso é uma característica muito importante. Para uma máquina síncrona, eu vou colocar uma geração síncrona, legal. Ela coloca potência ativa, mas ela aumenta também a potência de curto-circuito pelo jeito que a fonte é. Para um IBR, não. Ele opera seguindo a rede. Então, o IBR, seguindo a rede, ele não aumenta a potência de curto-circuito via de regra, mas consome dela o recurso de transmissão que a gente teria, a potência de curto-circuito do sistema, né? Então, isso justificou a gente precisar de requisitos mais exigentes. Tem a tendência da redução do SCR com a evolução do tempo. Eu preciso de recursos melhores, eu preciso de um tempo de reação melhor para que o meu aerogerador, meu inversor, entenda que aconteceu um evento e consiga responder para ele. Preciso de uma melhor controlabilidade do tempo de resposta também, para que esses aerogeradores, inversores, consigam modular a dinâmica da rede, né? Com isso, se eu dependo desses controles, as estratégias de controle passam a ser fundamentais no meu desempenho do sistema, né? E eu acho que o evento mais... A gente vê muito isso na literatura, vê muito isso fora, mas a gente às vezes fica meio incrédulo. Eu acho que o evento do dia 15/8 deixou claro para todo mundo isso, evidenciou para a gente esse ponto de vista, né? Que só para dar um contexto, a gente tem aqui é basicamente o Rio Grande do Norte, tá? A gente tem aqui, todo esse sistema aqui em 500 kV foi feito para atender a expansão da geração, e a gente teve, no dia 15/8, a contingência dessa linha daqui, que é a Fortaleza Quixadá, né? É uma região onde a gente tem baixíssima potência síncrona. As potências síncronas mais próximas que a gente tem aqui, são as usinas do São Francisco, então basicamente aqui,
fica mais ou menos, dependendo do ponto, 600, 700 quilômetros de distância. É uma distância significativa. Eu estou com o Nordeste incrivelmente exportador, porque com geração eólica e fotovoltaica elevada, então eu não consigo sincronizar muitas máquinas, então já tem uma redução de potência de curto-circuito, porque eu estou com menos máquinas. E a gente teve o evento lá, que foi a saída da linha. Na simulação, o que a gente via era isso aqui. É um resultado muito tranquilo, não requer nenhuma medida operativa que eu vá introduzir uma restrição de limite, uma restrição de número mínimo de máquinas, nada disso. Para a gente é uma contingência muito tranquila, não ressalta nada de preocupação a mais. E mais do que isso, a linha não teve falta, a linha simplesmente abriu. Tá? E o que aconteceu de verdade, acho que todo mundo sabe. Né? A gente vê uma diferença drástica, uma degradação muito acentuada do perfil de tensão. Em 500 milissegundos, basicamente, o sistema a tensão já tinha entrado, a gente já tinha atuado outras coisas. Então, isso deixa muito claro como eu estou dependente de como essas fontes vão se comportar. Eu dependo desses controles estarem muito bem representados, porque eles impactam fundamentalmente a resposta da minha rede. E aí, é um ponto que eu acho que o ONS bate, Thaís também comentou hoje um pouco. Os modelos matemáticos eles são muito importantes para todas as etapas de planejamento, tanto da operação, quando o ONS realiza suas simulações para identificar limites, para identificar restrições, quando está planejando o sistema. É para isso que a gente roda, e é com isso que a gente indica um compensador síncrono, é com isso que eu indico uma obra de transmissão nova. Se eu tenho modelos que me dão respostas muito melhores do que eu vou ter, eu não consigo indicar uma solução para aquilo. Então, a gente ressalta a importância de que esses modelos sejam muito bem representativos dos equipamentos. E aí a gente chega em outro ponto complicado. Né? Quanto mais detalhado tem que ser esse modelo, eu começo a precisar de informações muito específicas de cada fabricante. Para modelos mais simples, o geral é muito parecido, mas cada fabricante tem uma saída, tem o truque do negócio de como se livrar de cada determinada situação. E cada vez que a gente precisa de modelo mais específico, eu preciso entrar nessas características mais específicas. Né? E a gente acaba chegando num ponto que é natural. Cada fabricante tem a sua saída, tem a sacada do negócio dele. Isso tem muito tempo de desenvolvimento. Então, isso é uma propriedade intelectual dele. Às vezes, vale mais do que o equipamento que ele está te vendendo. E a gente, naturalmente, chega nesse ponto. Poxa, eu preciso de um modelo melhor, mas o cara faz, para eu te passar esse negócio, eu vou te passar o truque do meu negócio. Eu não quero te passar. Então, é um ponto onde a gente vê sempre muita interação, é um ponto muito latente para todos os fabricantes, de modo geral. Sabe? E, mesmo eu tendo modelos mais representativos, esses modelos representam muito mais o equipamento. Eles são modelos mais complicados. Se o modelo é muito complicado, eu entro naquele dilema. Eu tenho um modelo tão bom que ele não roda. Então, eu não consigo simular. Sabe? Então, assim, é uma questão de... Às vezes, o modelo é muito bom, tem tudo. Mas tem tanto que é tão complicado, a gente não consegue simular. Então, é um ponto, assim, sempre de preocupação. O modelo ele tem que ser bom, ele tem que ser robusto, mas ele tem que ser computacionalmente eficiente também. Né? Aqui, novamente, a gente destaca, quanto mais esses IBRs impactam a minha rede, melhor eu preciso representar eles. Né? Afinal, é eles que estão definindo o comportamento da minha rede. Aqui a gente começa a ver, isso aqui é uma figurinha, é um artigo que, basicamente, o pessoal do I3E fez, e um grupo de trabalho do I3E, acho que o professor Glauco até participou, e ele mostra, inclui algumas novas características de estabilidade do sistema de potência e apresenta essa curvinha daqui. Na dinâmica clássica, a gente vê estabilidade angular, estabilidade de tensão, são fenômenos basicamente de característica eletromecânica. Só que agora, com essa penetração muito elevada de fontes por IBR, por inversores, a gente passa a ter agora também a dependência dos controles de inversores, que é um fenômeno inerentemente eletromagnético, por causa das frequências de chaveamento. Então, a gente começa a ter aí, olha, eu tenho ainda um fenômeno de estabilidade eletromecânica, eu tenho um fenômeno de estabilidade angular e controle de tensão, mas que eu dependo de uma resposta que é eletromagnética. Então, esses mundos que antes eram bem separados,
vou rodar um estudo de transitório eletromagnético. A gente pensa no estudo de TRT, eu penso no estudo de rejeição de carga, na energização de linha. Agora eu vou rodar uma perda de bipolo, vou ter que rodar num programa de transitório eletromagnético. O pessoal de HVDC já vê essa preocupação, só que ele passa a ser também uma preocupação para fontes eólicas e fotovoltaicas, principalmente em situações muito desafiadoras para o sistema. Então, basicamente, o que eu antecipei, né? Em várias situações, o comportamento o comportamento dinâmico, o comportamento do ponto de vista de estabilidade eletromecânica, ele não é mais um estudo puramente fasorial, feito a gente tinha antes. Ele é um estudo que depende de propriedades eletromagnéticas e muitas vezes requer simulações do ponto de vista eletromagnético. Isso acontece, não é para todo caso, é naturalmente para casos onde eu dependo muito da resposta desses inversores para garantir um comportamento adequado da rede. Modelos EMT, que a gente chama, modelos transitórios eletromagnéticos, normalmente eles são feitos a partir do código-fonte do meu aerogerador. Eu transcrevo o meu aerogerador, o meu inversor, num modelo matemático. Eu pego todas as lógicas de controle, encapsulo isso e crio os elementos físicos como elementos de simulação. Naturalmente, são modelos muito bons, mas por eles serem bons demais, eles têm também a preocupação de propriedade intelectual. Essa é, de modo geral, a forma mais detalhada que a maioria dos fabricantes tem adotado para a elaboração desses modelos. Aqui a gente vê alguns exemplos, tá, de casos onde eu tenho simulação RMS, né, que é a simulação fasorial, e a simulação transitório eletromagnético. A gente vê a figura em azul, uma simulação RMS. Na simulação RMT, a gente vê uma oscilação aqui, que isso requer alguma ação para evitar esse tipo de cenário. Né? Então, esse daqui é um cenário onde a gente vê que a simulação RMS ela não é suficiente para cobrir tudo. Esse outro exemplo aqui ele é ainda mais drástico. Né? Foi retirado os dois exemplos tá? De uma brochura do SIGRE aqui, que fala sobre modelos transitórios eletromagnéticos para as fontes conectadas por inversores. Né? Então, aqui você vê, é um caso de um HVDC. HVDC também é um IBR. Né? A gente vê aqui que acontece uma falta, o sistema recupera no RMS, que é essa simulação em azul, e continua estável como se nada tivesse acontecido. Na simulação EMT, a gente vê alguma correlação até aqui, mas aqui acontece alguma característica particular que não é bem possível de ser representada no RMS, que mostra que o resultado dessa simulação ele seria completamente diferente. Em vez de a gente ter essa recuperação tranquila, o inversor colapsa, o HVDC colapsa, e a gente tem esse colapso de tensão aqui. Então, é um caso onde o modelo RMS não seria suficiente para garantir que o sistema ficaria estável. Tá? Claro, são razões particulares, é muito particular identificar onde eu preciso de uma análise EMT específica, onde não é necessário. Faz parte das análises que a gente faz, mas é importante que a gente tenha o subsídio para que seja realizado ambas as análises. Legal. A gente falou sobre os modelos, só que esses modelos precisam, de alguma forma, ter uma garantia que esse modelo representa adequadamente o nosso campo. Não adianta só ter um modelo e outro modelo, isso não me diz muita coisa. Né? Então, a gente tem para a máquina síncrona, principalmente, a gente sempre está acostumado, olha, eu vou comissionar o meu equipamento, vou fazer alguns degraus e, com isso, eu consigo validar o meu modelo. Isso funciona bem para as gerações convencionais. Né? Quando a gente chega para essas fontes IBR, a gente tem muitas comutações de estratégias de controle. Eu tenho uma estratégia de controle que funciona bem, que funciona de uma forma para 10% de variação de tensão. Se eu fizer 20%, eu já tenho outra estratégia completamente diferente. Validar isso em todas as condições em campo é praticamente impossível. Existem algumas formas, mas não é prático, de modo geral, para que isso seja feito rotineiramente. Por que isso acontece? Pela grande comutação de estratégias de controle que a gente tem e porque minha rede depende muito da potência de curto-circuito. Como o meu IBR vai se comportar no sistema depende de como é minha potência de curto-circuito. Então, as formas de validar tradicionais não são suficientes para cobrir todo o espectro,
toda a gama de possibilidades de controle que um IBR tem, né? Então, a gente tem, inclusive, que realizar validações para distúrbios muito severos, como faltas, como grandes variações de frequência, como os dois juntos. Então, isso não são coisas factíveis, não são coisas fáceis de serem feitas em campo de forma para todos os equipamentos, né? A estratégia para isso, as dificuldades que a gente tem de realizar comissionamentos que vejam tudo isso, faz com que a gente introduza também validações em ambiente muito mais controlado do que o campo, como um equipamento instalado lá na planta de cada um. A gente passa a necessitar de validações que já são usadas em compensador estático, são usadas em HVDC, que são ensaios em laboratórios, ensaios em RTDS. Hardware in the loop, acho que todo mundo já estou falar no RTDS. Então, a gente passa a necessitar de uma complementação aos ensaios tradicionais de comissionamento para ensaios mais específicos, né? Os modelos EMTs a gente usa naqueles cenários mais críticos, né? E a gente consegue validar eles diretamente contra esses ensaios em ambiente controlado. Esses equipamentos, quando são bem validados, quando os modelos são bem elaborados, a gente pode considerar eles como cópias digitais daquele meu equipamento. Ele é basicamente, eu peguei o meu equipamento em campo, levei para o computador, agora eu consigo analisar adequadamente. Tá? Então, acho que a forma mais clássica e que a gente mais vê na literatura, e é a forma que a gente propôs no RAP, tem proposto em todas as revisões do ONS, é a gente realizar o modelo desses RMS contra a validação contra esses modelos de transitórios eletromagnéticos. Tá? Existem outras formas de fazerem isso, também existem países que fazem certificação. É um processo parecido, mas é parecido, mas não é igual. Ele tem outras estratégias de como fazer, mas também visa validar esses modelos RMS. Então, olha, eu tenho um modelo AMT que é perfeito. Eu validei esse meu modelo RMS, legal, eu tenho um modelo RMS que representa adequadamente aquele equipamento de campo. Em seguida, a gente ainda consegue fazer, principalmente para PPC, validações para os testes de comissionamento convencional. Eu consigo dar um degrau, eu consigo emular uma variação de frequência, que são os testes naturalmente vistos em comissionamento. Então, a gente consegue complementar ainda esse modelo RMS com validações de comissionamento para parte dos testes e, além disso, validações também através desse modelo EMT. Se trata de uma validação quase que em cascata. Eu validei o EMT contra o campo e o EMT com o RMS, complementei esse RMS com simulações reais para fechar todo o nosso processo. Bom, era isso. Eu acho que é uma oportunidade para a gente conversar sobre modelos matemáticos, sobre a importância. Os IBRs trouxeram essa necessidade. Não que o modelo não fosse importante, mas hoje o meu modelo determina completamente a minha resposta. Uma máquina síncrona, todo mundo estudou, todo mundo consegue abrir o livro e ver mais ou menos como é. Como um controle de fotovoltaica, de eólica, vai funcionar, depende do que o fabricante pedir para aquele conversor fazer. Então, acho que é uma oportunidade para a gente conversar e obrigado pela atenção de todo mundo aí. Ok, senhores, vamos para o próximo trabalho. O pessoal pediu para avisar que parece que a gente apontando aqui para a televisão, agora acho que não está funcionando. Mas você consegue... Mudou? Agora é para lá mesmo, né? Ou seja, cederam à maioria. Bom, próximo trabalho, aspectos críticos da modelagem de fontes de energia com inversores para estudos de desempenho de sistemas de proteção. O professor Felipe Lopes vai apresentar. O professor Felipe Lopes nasceu em 85, Campina Grande, concluiu graduação e doutorado e pós-doutorado na Federal de Campina Grande. Hoje é professor da UFPB, na Paraíba, João Pessoa, onde atua como membro de programa de pós-graduação de energias renováveis. Ele é sênior do I3E, editor associado de revistas como I3E Transactions on Power Delivery ou Power Engineering Letters, sendo também bolsista de produtividade do CNPq, categoria PQ2. Desde 2017 é membro aqui do nosso comitê B5 do SIGRE, atualmente coordenador de um grupo de trabalho nacional, GT2, e secretário de um grupo internacional,
o B555, ambos voltados para o estudo de tecnologias baseadas na teoria de ondas viajantes. Nos últimos anos, o professor Felipe tem conduzido pesquisa nas áreas de transitores eletromagnéticos, modelagem de sistemas elétricos, localização de faltas e proteção de sistemas elétricos com gerações convencionais e não convencionais. Então, professor Felipe, a palavra é sua. Estou testando logo aqui para não ser pego de surpresa. Bom, passando está. Deixa eu ver o laser agora. Agora foi. Beleza. Gente, boa tarde. Queria inicialmente agradecer a oportunidade desse intercâmbio de experiências. Fico feliz que a sala esteja cheia num tema que tem sido tão desafiador para todos nós nos últimos anos, né? Então, eu começo a minha apresentação reforçando um pouco do que foi já comentado nas primeiras apresentações aqui mais cedo, quanto à questão dos modelos, né? Obviamente, eu acho que com todas as palestras que aconteceram até agora, fica muito nítido que o problema é muito maior do que a gente pensa. Mesmo aquelas pessoas que estão mais imersas nesse mundo da modelagem devem reconhecer, creio eu, que tem outros aspectos, né, além daqueles que a gente conhece até o momento, que devem ser estudados. Então, meu objetivo hoje aqui é apenas reportar um pouco do que nós temos percebido em termos de modelos, já trazendo também um pouco do foco para o mundo da proteção, que é o mundo que nós vamos debater um pouco mais no segundo dia desse workshop, amanhã, né? Então, nesse primeiro slide, eu apenas dou um destaque para recomendações e alertas, né, tanto aqui no Brasil, devido lá no RAP da ocorrência de 15 de agosto do ano passado, como também esse alerta nível 2 do NERC, que foi emitido, ambos reconhecendo que os modelos precisam ser revisitados, melhorados, estudados, e tem acontecido realmente uma grande força-tarefa em âmbito mundial para chegar em algo mais condizente com a realidade, para evitar exatamente esse tipo de situação aqui, em que peguei uma figura lá do RAP, né, apenas para ilustrar a diferença do real com o simulado. Isso não é um problema aqui do Brasil apenas. Nós temos visto isso também acontecer e ser bastante debatido em outros países. E volto a dizer, a pergunta a ser respondida, talvez, nesse momento, quais são os elementos que nós precisamos priorizar nesse estudo para começar a resolver esses problemas que não podem ser visualizados em simulação. Creio que já existe um consenso de que as simulações de transitórios eletromagnéticos, elas ganharam importância nesse contexto, e o que eu vou mostrar para vocês agora é um pouco do que nós temos aprendido em nossas pesquisas ao longo de aproximadamente 5 anos de estudos. Só para garantir que a gente vai ficar aqui na mesma página, vamos entender brevemente como é que funciona uma IBR, né? Então, existem as fontes primárias de energia. Pode ser uma unidade fotovoltaica que já vai impor tensões contínuas nos terminais dos módulos fotovoltaicos, por exemplo. Pode ser uma geração eólica, que vai ter uma indução de tensões em frequências não nominais. Então, seja uma forma ou outra, existe um primeiro elemento que visa extrair a máxima potência dessa fonte primária, levando a um link capacitivo, que eu gosto sempre de fazer uma analogia como se fosse um poço energético. Você joga energia e dali você tira para entregar para o sistema. E aí é onde entra o inversor. O inversor ele tem essa habilidade de pegar desse poço energético e entregar dentro do que você quer entregar, com as características que você quer entregar. Então, se você controla esse nível de tensão aqui nesse link, você consegue criar estratégias para essa transferência de potência. E aí por isso que nós falamos de IBRs, né? Porque a interface com o sistema fica via inversor, né? Está toda estabelecida via inversor. Se nós pensarmos na estrutura agora, entrando nessa caixa que estava fechada do inversor e começando a olhar mais profundamente, basicamente nós vamos ter elementos de chaveamento que vão, de maneira controlada, impor tensões que serão recortes da tensão que foi estabelecida no link CC. Então, essas tensões terminais passam então por um filtro de saída, que então nos permitem visualizar tensões terminais ali no ponto de conexão,
Obviamente, os controles levam essas IBRs a funcionar, se forem seguidoras de rede, como fonte de corrente, mas no final o que a gente tem é uma tensão filtrada ali após o filtro. Mas o destaque que eu dou aqui, como sendo o primeiro elemento que nós não podemos esquecer, que muitas vezes fica esquecido pela simplicidade, talvez, é o limitador de corrente. Eu vou dar um exemplo. Em um debate recente, em um congresso agora em Paris, no debate perguntaram, a gente pode usar, por exemplo, formadores de rede para suprir uma inércia e suprir corrente. Os próprios fabricantes disseram, não, então você tem que comprar chaves que suportem mais correntes, porque senão o limitador também vai limitar o grid forming. Então, é um elemento simples, mas ele não pode ser esquecido. Então, os limitadores de corrente seriam o primeiro elemento crítico que eu considero, inclusive em simulações que fiz, uma vez esqueci de colocar e a corrente foi embora. Porque em simulação pode tudo, né? Não tem nenhuma chave que vai queimar. Então, é um primeiro elemento que eu dou destaque. Esse é um artigo que nós publicamos ainda em 2019, tentando iniciar o entendimento sobre isso, e a característica que nos chamou a atenção foi que quando nós comparamos as contribuições de curto-circuito do lado da rede com o lado da IBR, por exemplo, você via que no lado da rede os níveis de curto-circuito variavam com o local de falta, e no lado da IBR, que era uma usina eólica, simplesmente eram limitados. Então, parecia que não estava variando o ponto de falta, né? Então, isso foi muito interessante, ao passo que nós vimos também que nós teríamos grandes afundamentos de tensão no lado da IBR, porque ela se caracteriza por si só como uma fonte fraca. Então, isso é só para reforçar a questão dos limitadores, né? Bom, para ficar um pouquinho mais ilustrativo, tomei a iniciativa de implementar um modelo bem simplificado de um inversor, com um controlezinho bem básico, é só para vocês terem noção de como é que são os sinais de saída, né? Isso geralmente fica embutido, então, nos testes, enfim. Mas implementamos aqui no ATP um inversor com filtro, tudo que pede, mas de uma maneira muito básica, só para ilustrar isso aqui. Essas são as tensões que foram vistas antes do filtro de saída da IBR. Então, quando você aplica o filtro, obviamente, a missão do filtro é extrair a componente fundamental que está naqueles recortes de tensão, cuja amplitude vai ser definida por uma fração lá da tensão do link CC. O que eu queria trazer aqui à tona para o debate é que, dependendo da qualidade desse filtro, os teus sinais podem ser mais ou menos distorcidos. E isso, apesar de ter mostrado aqui na figura uma situação de regime permanente, isso pode também prejudicar decisões da proteção no período de falta. Tá? Então, entender o filtro também é um aspecto que nós temos considerado como sendo relevante nos estudos de proteção. Um outro dado que eu considero bem relevante nesse contexto é que nós tenhamos a percepção de que, dependendo do tipo de IBR, as contribuições de falta mudam. Por exemplo, se você considera uma DFIG tipo 3, né, você tem dois caminhos de conexão, um do estator direto para a rede e o outro enrolamento rotor. Claro, existe um inversor, mas existe um caminho alternativo para a contribuição do curto-circuito, que não vai existir, por exemplo, nas unidades full converter, como, por exemplo, eólicas tipo 4 ou plantas fotovoltaicas. Então, o tipo de conexão e a forma das contribuições vai mudar dependendo do tipo de IBR. Então, apesar de compreender que a ideia do modelo genérico é importante para alguns tipos de estudos, na área de proteção, particularmente, eu tenho acreditado que é melhor você entender um pouco mais do detalhe daquela fonte que você está querendo tratar do que trabalhar como um modelo genérico, porque realmente as contribuições mudam. Nesse trabalho que nós publicamos na Bienal de Paris de 2022, nós apresentamos algumas curvas variando o tipo de geração, e dá para ver que, tanto no regime permanente, por exemplo, essa B é a DFIG e a curva C é o full converter. O regime permanente muda, os níveis de corrente mudam, e a parte transitória também muda. E eu entendo que nós estamos muito preocupados com essa parte transitória. Então, volto a dizer, a contribuição de curto-circuito muda a depender do tipo de IBR, e, portanto, nós consideramos que representar apropriadamente cada tipo de IBR é também um aspecto relevante do ponto de vista de modelagem.
Se nós estivermos falando sobre DFIG, que seriam eólicas tipo 3, por exemplo, em caso de faltas, é possível que aconteça uma situação em que pode existir um fluxo de corrente elevado pelos conversores, você precisa protegê-los, existem os circuitos de Crowbar, que curto-circuitam esses conversores durante o curto-circuito, e aí aquela máquina ela se transforma numa máquina de indução típica. Qual é a preocupação em relação a essa operação do Crowbar? Basicamente, essa é uma fórmula matemática típica de uma máquina de indução típica, onde o escorregamento, que geralmente é mantido baixo, né, ela entra no equacionamento. O problema é que, para DFIG, o que a literatura tem mostrado é que algumas unidades podem trabalhar com um nível de escorregamento maior. Então, se o Crowbar opera curto-circuitando o conversor, naturalmente, a frequência dessas correntes de saída pode apresentar uma variação de frequência abrupta e rápida, levando a sinais a apresentarem frequências ali muito aquém da esperada. Isso tem um impacto, obviamente, muito crítico na proteção, que nós vamos detalhar um pouquinho mais amanhã. Mas o Crowbar, se você estiver trabalhando com o DFIG, estiver pensando do ponto de vista de proteção, nós consideramos também como sendo um elemento que precisa ser trabalhado. Bom, já trago uma perspectiva aqui também sobre grid following, grid forming. Aqui no Brasil nós temos os seguidores de rede em operação, mas na Europa, particularmente, muito se fala em grid forming. Os eventos lá nessa área têm praticamente todos se voltado para essa integração de grid forming. E o que eu queria trazer para vocês é que em algum momento isso vai chegar aqui no Brasil, creio eu. E tem algumas particularidades que precisam ser também observadas. Por exemplo, no grid following, o PLL é responsável por estimar a frequência, que vai então sincronizar as saídas da unidade com a rede. No grid forming, claro, existem várias e várias centenas, milhares, sei lá, incontáveis estratégias de controle, mas se nós pensarmos de uma maneira simplificada, pode existir um controle drup, que a partir de uma potência ele indica qual é a frequência que você vai controlar ali a tua fonte para formar a rede. Mas o fato é que existem particularidades, porque os controles aqui atuam prioritariamente nas correntes, aqui nas tensões, e os inversores continuam existindo. Então, os limitadores de corrente continuam existindo também. Mas o que eu quero trazer para vocês aqui de informação é que essas particularidades, elas também são cruciais no ponto de vista de modelagem. Então, por exemplo, se nós pensarmos no PLL, nesse artigo aqui que nós publicamos no ano passado, nós fizemos uma comparação dos antigos grid codes com a norma I3E 2800, 2022, mostrando o que é que foi acrescido em termos de condições operativas em situações de falta. E, basicamente, as novidades foram realmente o Voltage Grid Support e a injeção de corrente de sequência negativa. Mas, nesse contexto, eu dou destaque para o PLL. O PLL, na nossa opinião, até então tem se mostrado como sendo o grande coração dessas tecnologias seguidoras de rede, porque se ele erra, você erra a frequência. E eu vejo muitas, vez ou outra, eu recebo ligações de colegas de empresas dizendo: professor Felipe, a proteção de distância aqui apresentou uma trajetória aqui cruzando, ficou maluca, o que foi que aconteceu? Variação de frequência, possivelmente. Agora, por que o PLL vai errar nesse caso? Ele está estimando uma frequência com base nas tensões do sistema. Então, se você analisar bem, um cuidado com esse Voltage Grid Support tem que ser realmente levado em conta, inclusive os ajustes que são aplicados nesse Voltage Grid Support. Só para vocês terem uma ideia, isso aqui foi um trabalho que nós apresentamos no STPC de 2022, e nesse estudo nós implementamos algumas funções de proteção de distância. Só para ilustrar, consideramos características autopolarizadas, mas nós variamos algumas características do PLL para olhar uma estabilização desses controles de uma maneira diferente, seja em termos de uma constante de amortecimento ou em termos de tempo de estabilização. O fato é que só alterando essas constantes dá para ver que, se você mexe no amortecimento, você pode deixar uma característica da impedância aparente mais frouxa. Por exemplo, se um amortecimento menor, né, ela tende a balançar mais aqui nas zonas de operação. Se esse amortecimento aumenta, ela ainda tende a balançar
dentro da zona de operação, mas com um número de voltas menor. E em relação ao tempo de estabilização, você ceifa essa trajetória em algum momento, porque se você torna esse teu controle mais lento, você perde em termos operativos do sistema, mas em compensação é quase como se você estivesse trabalhando com o PLL bloqueado. Então as variações de frequência elas não se manifestam tão rapidamente, e aí, consequentemente, na proteção você ceifa um pouco essa instabilidade das impedâncias aparentes. Isso aqui é um outro trabalho que a gente fez questão de trazer aqui para vocês, porque falamos bastante sobre essa importância das simulações de transitórios eletromagnéticos, visto que nós passamos a sentir a necessidade de olhar mais para os transitórios eletromagnéticos. E, entretanto, apesar desse trabalho falar sobre simulações, essa é uma figura de um registro real. Tá? Um registro real, que obviamente eu não tenho autorização para dizer de onde é, mas o que eu queria ilustrar para vocês é que depois que a falta acontece, nesse registro, um ciclo depois se espera que os fasores estejam todos estabilizados por conta das janelas de dados usadas no processamento de sinais. Entretanto, nós percebemos que novas características operativas são estabelecidas aproximadamente 50 milissegundos depois do início da falta. Isso é o controle atuando. Agora, o que é que acontece nesse meio tempo? É transitório. Para a proteção pode acontecer muita coisa. Se você está interessado no regime permanente de falta, tem como matematicamente estimar o que vai acontecer aqui. Mas para a proteção, muita história pode ser contada nesse meio tempo dos 50 milissegundos. Então, isso aqui é mais um reforço de dizer que todos esses aspectos que foram falados até então, no contexto aí da simulação de transitórios eletromagnéticos, eles têm que ser respeitados. Já para seguir aqui para a fase final da apresentação, eu queria recordar um pouco dos primeiros códigos de rede. Lá em 18, quando saiu aqui esse documento do I3E, falava-se bastante numa modulação, no controle das correntes de sequência positiva, basicamente pensando nesse ajuste de potência e, obviamente, respeitando os limitadores de corrente. Então, você tinha uma capacidade de sintetizar grandezas equilibradas na saída da IBR, de modo que você suprimia toda a sequência negativa. Passados os anos, sentiu-se a necessidade de revisitar isso. Foi quando saiu, então, a I3E 2800. Eu não sei se eu estou enganado, mas eu tenho a impressão que está saindo a segunda edição agora dessa norma, muito em breve. O pessoal está trabalhando nisso. Mas o que é que aconteceu? Nos novos requerimentos de rede que foram especificados nessa norma, pensou-se agora em trabalhar também em sequência positiva, pensando agora no controle de reativos de uma maneira mais efetiva, mas também injetando correntes de sequência negativa, que, me corrijam se eu estiver enganado, ainda não está sendo adotado aqui no Brasil, creio eu. Né? Então, eu queria falar um pouco disso, porque, primeiro aqui tratando do Voltage Grid Support, isso tem se mostrado, nós já fizemos testes no passado, com modelos computacionais com e sem o Voltage Grid Support. E é impressionante como, se ele opera adequadamente bem, na verdade, de forma adequada, dentro da janela de tempo esperada, as variações de frequência, elas reduzem muito. Aí você pensa, mas por quê? Tá, se você teve um suporte de tensão, a tensão melhorou em qualidade. Consequentemente, isso ajuda o PLL a operar. O PLL operando corretamente, ele consegue estimar corretamente a frequência e, consequentemente, você tem uma redução das variações de frequência. Então, isso tudo é para dizer que a gente mostra esse resultado aqui nesse artigo também da Bienal de 22, comparando aqui uma unidade full converter eólica com esse sem o Voltage Grid Support, e por isso a gente traz isso também como aspecto importante de modelagem. Só para vocês terem uma ideia, agora nesse trabalho aqui do STPC de 22, nós fizemos uma brincadeira com esse modelo. Nós variamos os ganhos da curva de injeção de corrente reativa. E dá para notar perfeitamente que a variação de frequência pode ser muito crítica para um ganho e bem menos crítica para outro ganho. Então, daí a importância de ter um ajuste refinado desses ganhos para injeção de corrente reativa. Agora, um outro aspecto que é interessante, nós ficamos muito focados na corrente por ser uma unidade seguidora de rede. Você pergunta, mas pode ter variação na tensão? Uma pergunta que já me fizeram também. Eu digo que pode, se você tiver algum efeito de infeed, a tensão do ponto de falta ela vai ser proporcional
a corrente que flui por ela, que pode ter um desvio de frequência. Então, aquela tensão com desvio de frequência, ela acaba se manifestando na tensão de loop, por exemplo, que os relés de distância vão analisar. Então, pode acontecer também. Então, usar frequency tracking, por exemplo, nem sempre resolve. Eu já escutei em algum momento alguém dizendo, só botar um frequency tracking para rodar e está feito. Não, nem sempre isso vai resolver, porque você pode estar trabalhando com alguma grandeza, ou uma grandeza apenas fora da frequência, ou as duas. Então, existe uma incerteza quanto a isso. Então, é mais um motivo para você se preocupar com esse ganho quando for modelar a tua unidade de BR e for fazer os teus estudos. Isso aqui é em relação à corrente de sequência negativa. Isso aqui é um estudo de um artigo que eu gosto muito. Na verdade, isso aqui foi apresentado no último SNPTE, acabou sendo premiado como terceiro, na verdade ficou em terceiro lugar, menção honrosa lá, eu acho. Mas o que é que acontece? Dá para ver aqui, são casos de faltas simuladas em que nós variamos a resistência de falta. Para quem já estudou proteção de distância, por exemplo, sabe, aumentou a resistência de falta, você pode ter uma variação, vai tender a ter uma variação no plano RX para a direita, podendo ser para cima ou para baixo, dependendo do carregamento. Quando você considera os antigos grid codes, em que não existe nada de suporte reativo nem de injeção de corrente de sequência negativa, a tendência de movimentação dessas impedâncias, quando a resistência de falta aumenta, é para baixo. Completamente fora do que a gente está habituado a ver. Mas, quando os novos grid codes são usados, a tendência começa a parecer mais com o que existiria num sistema tradicional. Então, se em algum momento nós chegarmos a utilizar a injeção de corrente de sequência negativa, nós consideramos isso também como sendo muito crítico do ponto de vista de modelagem. Tem que estar no teu modelo. Tá? Bom, indo para as conclusões. Então, o que nós podemos concluir é que os aspectos operacionais e construtivos das IBRs, eles podem influenciar significativamente na performance da IBR e, obviamente, impactar na proteção. Dos aprendizados até o momento, nós podemos listar, então, limitadores de corrente, porque reduzem as contribuições de curto-circuito, limitam as contribuições de curto-circuito. Os filtros de saída das IBRs, porque eles vão, juntamente com os transformadores de conexão, filtrar esses sinais, mas o que chega lá no teu sistema protegido pode chegar muito distorcido, isso pode ter um impacto na proteção. O tipo de IBR, pelo menos para proteção, eu considero que é importante que nós tenhamos em mente que tem que ter modelos para DFIG, modelos para full converter, modelos para plantas fotovoltaicas e respeitar um pouquinho dessas particularidades. Do ponto de vista de PLL, ele pode realmente resultar em desvios de frequência muito significativos, né? E as estratégias de controle elas vão ser cruciais para representar apropriadamente o teu fenômeno de falta. Eu dou um destaque aqui para esse tempo de estabilização, porque é uma fase transitória que pode acontecer muita coisa ali na proteção. Então, deixo esse destaque que tempo de estabilização, isso no modo falta, né, sob condição de falta. Injeção de correntes reativas para o voltage grid support e injeção de corrente de sequência negativa, que tem se mostrado benéfico, não sei se quando, né, creio que vai acontecer, mas em algum momento as evidências são muito boas. As evidências aqui, pelo menos do ponto de vista de proteção, não sei de outros aspectos, mas do ponto de vista de proteção, tem se mostrado bastante benéfico. Outros aspectos de conexão não relacionados à IBR também têm que ser considerados, eu vou falar um pouquinho mais disso na apresentação de amanhã, mas, por exemplo, pontos de aterramento dos transformadores, isso impacta diretamente nas proteções, porque as contribuições da rede voltam por esses aterramentos, então isso tem um impacto na escolha das funções de proteção. Terminações de linha no ponto comum de conexão. Se é uma linha terminada por transformador, quem vai ditar o formato daqueles transitórios serão as capacitâncias espúrias de barra e entre enrolamentos, isso tem que ser considerado. A topologia e força da rede elétrica adjacente, Dilton falou muito disso, né? Se você muda essa força, realmente você muda muito esse comportamento. E aí eu trago aqui alguns pontos de reflexão, né? Por exemplo, as metodologias de validação dos modelos de IBR são satisfatórios. Eu tenho escutado muito que esses modelos têm sido validados com a barra infinita. Mas quando você coloca essas unidades para interagir com outras, como é que fica? Em 2022, no PSCC, um congresso lá em Porto, eu vi grupos de modelagem falando de dificuldade de inicialização de simulações. Então, se na inicialização existe problema, por que não tem uma diferença quando você coloca ela para interagir com outras, né? Então, eu vejo isso como um problema realmente muito crítico. E volto a dizer, o MTP realmente é necessário, é crucial, desde que você considere todos esses elementos. Bom,
Era isso que eu tinha para vocês. Eu queria fazer um agradecimento especial para todas essas pessoas que sempre contribuíram nesses estudos. Em especial aqui o Moisés Davi, que na minha opinião é uma sumidade no tema hoje em dia aqui no Brasil. Então um abraço para ele, eu acho que ele está acompanhando de casa. Então, é isso. Obrigado, gente. Agradecer aí ao professor Felipe. E temos agora o coffee break até as 3h30, que já passou. Não, vamos lá, né? Vamos lá, uma meia horinha, 20 minutos, aí a gente volta. Se